Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estarmos na casa do nosso Deus e podemos louvar, com tanta alegria no nosso coração, pensar que Ele fez tudo por mim. Nós estamos aqui, temos convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele fez tudo, nós não fizemos nada, só entregamos o nosso coração a Ele. E Ele nos ajuda através do Espírito Santo, e nós ficamos cheios de gratidão no nosso coração por estarmos aqui. Hoje é uma manhã muito especial, sempre manhã de Santa Ceia, é uma manhã gostosa na presença do Senhor, onde nós paramos para refletir sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, você que está aqui, você online. Espero que você agora que está online pare na presença do Senhor, para não deixe nada venha distrair, tirar sua atenção, e que você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Fale com o Senhor: Senhor, fala ao meu coração, que eu possa ter mudanças nas minhas perspectivas, no meu estilo de vida. Senhor, que a Tua palavra possa trazer transformação verdadeira na minha vida, em nome de Jesus. Fale com o Senhor, peça ao Senhor: fala comigo. Senhor, usa Teu servo agora, que Deus possa me dar graça, para que eu possa transmitir as palavras do Senhor nessa manhã. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos mais uma vez pela Tua presença neste lugar, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito e sido nas nossas vidas. Ó Deus, onde estaríamos nós, perdidos, sem Jesus, sem esperança, sem alegria, sem paz? Ó Deus, e nós te agradecemos que no meio das tribulações, Senhor, nós temos paz, mesmo sabendo que nós vivemos num mundo caótico, num mundo cheio de sobressaltos, ó Deus, onde a maior parte da população está sem esperança. Ó Deus, nós temos esperança em Jesus. Fala o nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor, e que o Senhor esteja fazendo coisas grandiosas na nossa vida nessa manhã. Seja uma manhã especial de encontro com Deus, realmente, de experiências com o Senhor, de renovação de votos, de renovação de vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós estamos aí estudando escatologia, e como nós falamos, algumas perguntas estão sendo feitas online, e nós estamos no início de cada lição tentando respondê-las, para que haja entendimento, porque coisa boa é a gente, no estudo de escatologia, ter o entendimento, daquilo que Deus quer fazer ao nosso coração. E a grande maioria das perguntas eu vou tentar responder já falando, para não repetir a pergunta, ficar repetindo a pergunta, falando um pouco daquilo que é a dúvida, das pessoas em relação àquilo que já foi ensinado, nas aulas anteriores. E uma das coisas que foi muito questionado é a questão do galardão, da salvação, do que vai acontecer na grande tribulação, se vai ter salvação na grande tribulação. Em relação ao galardão, o que nós vamos ter de galardão, em relação os acontecimentos, se vai ter possibilidade de salvação na grande tribulação, e nós vamos estar respondendo no início da aula, e quando nós estivermos dando a aula, nós vamos continuar respondendo, porque as dúvidas são coisas que nós já falamos nas aulas. Talvez a pessoa perdeu uma aula e fez essa pergunta, talvez ficou com uma dúvida, sobre aquilo. A primeira coisa eu quero deixar bem claro, que teve uma pergunta falando de outras correntes de ensino sobre a escatologia. Nós seguimos
porque 98% dos evangelhos segue as 70 semanas de Daniel. Nós seguimos as 70 semanas de Daniel. Então, as correntes amilenistas, enfim, todas as outras correntes, nós não cremos, nós nos baseamos, a pergunta foi exatamente isso: qual a prova bíblica que nós estamos certos em relação a isso? É no campo das ideias. 98% dos evangelhos creem dessa forma, que é baseado nas 70 semanas de Daniel. Se você não entender as 70 semanas de Daniel, você já começa perdido no estudo de escatologia, perde o sentido de tudo que nós estamos falando aqui. Então, quando nós falamos das 70 semanas, nós falamos que 7 semanas já tinham se passado, que eram 49 anos, onde Ciro dá a ordem para o povo retornar da Babilônia até a reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros de Jerusalém. 49 anos foi esse tempo de 7 semanas. Depois 62 semanas, isso é história, já se passou dessas 70 semanas. 62 semanas é da reconstrução dos muros até o ungido, até Jesus, que foram exatamente 434 anos. Isso já se passou também. A história mostrou isso. A história mostra isso claramente. E ficou faltando uma semana. Essas semanas significam 7 anos, como nós explicamos lá no início. Um dia, um ano. 7 semanas significam 7 anos que vão ser vividos, onde os judeus vão entrar em evidência novamente. Volta para os judeus na grande tribulação. Os judeus vão estar em evidência. Eles vão ser a igreja, porque a igreja subiu, foi arrebatada. Nós fomos arrebatados. E a era da igreja, a era da graça, ela finda, porque nós subimos, nós fomos. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai sair e vai começar o tempo de grande tribulação, né? As pessoas perguntaram se nós vamos perder. Por exemplo, eu fui salvo, mas num determinado momento da minha vida eu caí na fé e eu voltei para Jesus. Se eu vou perder o galardão daqueles anos? Galardão é galardão, você recebe pelo que você fez, mesmo que você tenha caído. É claro que você trouxe um grande escândalo, você trouxe um problema, a justiça de Deus, Deus vai estar olhando todas essas coisas. Não cabe a gente analisar, o fulano vai ter mais galardão. A gente calcula, eu calculo claramente, como nós falamos nas aulas anteriores, que não pode o apóstolo Paulo, que eu acho que vai ter um grande galardão, que evangelizou o mundo, sofreu pelo evangelho, do que o ladrão na cruz, que foi salvo. Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há possibilidade. Então, o galardão são tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, aquilo que nós fazemos para receber aplausos aqui na terra, para ser reconhecidos aqui na terra, nós já recebemos o galardão aqui. Então nós temos que ter esse entendimento claro na nossa mente. Nós vamos receber segundo as nossas obras. A Bíblia fala isso. Eu fui muito enfático nisso, nessa aula, foi eu que dei, porque é importante que a gente saiba dessas coisas, que tudo o que nós fazemos com amor, com gratidão. Lembramos da parábola dos talentos, né? Falamos: olha, você tem um talento, você enterrou seu talento, Deus vai cobrar de você, né? Ele fala isso na palavra, Jesus Cristo fala isso de forma tão clara, e nós precisamos, com os nossos talentos, né, utilizar para o reino do Senhor, para a obra do Senhor. Então você tem que ter esse entendimento para que você comece a entrar, como nós entramos semana passada, na grande tribulação, né? A pastora Jaqueline começou a introduzir, e nós vamos dar continuidade hoje, e ela falou, né, que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse,
eles mostram aquilo que estava acontecendo no céu. E de repente há um questionamento: quem é capaz, quem poderia abrir os selos, os 7 selos? E ali em Apocalipse é dito: só o Cordeiro de Deus, só Jesus poderia abrir os 7 selos. E aí ela começa a falar dos selos. Os selos já é uma punição de Deus à terra. Depois Deus começa a punir de uma forma maior, que a gente acredita que essas punições começam dos 3 anos e meio em diante da grande tribulação, porque os 3 primeiros anos e meio haverá uma paz, uma certa paz, que o anticristo vai tentar dominar toda a terra, colocar paz na terra, amenizar as coisas, explicar as coisas que aconteceram do arrebatamento. Não, esse pessoal foi arrebatado, às vezes foram arrebatados pelos discos voadores. Já existe essa conversa por aí, né? Que nós vamos ser da era de peixes, que não estamos preparados para entrar na era de aquários, que é a era do homem, que o homem resolve as coisas, que o homem é que vai dar solução para o mundo. Essa era nós não estamos preparados, porque nós somos retrógrados, atrasados. Nós ficamos baseados em coisas, na nossa moral, nos nossos costumes, na palavra de Deus. Então os extraterrestres levou esse pessoal que não estava preparado para ficar aqui na terra. Então essa conversa que vai existir, ou outras conversas também, mas já existe isso, sendo divulgado pela nova ordem mundial, que era o antigo movimento Nova Era, e que hoje nós sabemos que é a nova ordem mundial, que já está preparando todo o caminho para o anticristo. Então foi falado dos selos, né, que foram punições de Deus, com fome, com guerra, com pestes, né, tirando a paz da terra. Começou já aquelas punições que foram faladas. Depois foi falado sobre as trombetas. Eu queria que colocasse o slide das trombetas. Então, queria que você estivesse abrindo aí, lá em Apocalipse, sua Bíblia, para a gente ver Bíblia, né? Como eu falo sempre quando eu estou dando escatologia, tem muita coisa que é no campo das ideias. Nova ordem mundial é o que está sendo divulgado, o que estão falando aí, é no campo das ideias, não tem na Bíblia. Agora, o que tem na Bíblia é Bíblia, e ninguém pode questionar, né? Então, aqui, no capítulo 8 de Apocalipse, por favor, abra. Diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então o 7º selo foi a preparação para que começasse a tocar as trombetas. E as trombetas, como eu falei, selos foram punições, que foi falado na última aula. E agora vieram as trombetas, que também a pastora Jaqueline já falou alguma coisa, mas nós vamos falar, para a gente dar continuidade, a gente falar alguma coisa sobre isso aqui. E aí, no versículo 7 do capítulo 8, diz que o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados na terra, foi queimada a terça parte das árvores. Eu queria que você prestasse atenção nisso, terça parte das árvores. Tem pessoas que dizem que já está sendo trocadas as trombetas, e a mata amazônica já se queimou, boa parte, já destruiu. Isso foi em coisas gradativas. Isso aqui é uma trombeta. Trombeta, quando é tocada a trombeta, era para chamar o povo, ou então uma punição de Deus, como aconteceu em Jericó, que a cidade foi destruída. Então a trombeta aqui é um terço das árvores, de toda a erva verde vai ser queimada. Você imagina, quando queima aqui em Bituruna um pouquinho, o tanto de fuligem que fica, aquela fumaçaiada.
Um terço. E a segunda trombeta, no versículo 8, tocou a trombeta, uma montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Terça parte do mar se tornou em sangue. Das embarcações, terça parte das embarcações foram destruídas. Você imagina esse mar imenso que nós temos sobre a face da terra, um terço foi transformado em sangue. Está acontecendo agora? Não, gente, isso é punição naquela época da grande tribulação. E essas punições, é claro que elas só podem acontecer nos últimos anos da grande tribulação, senão não haveria possibilidade de vida. Então, um terço das árvores queimadas, um terço do mar, né, das embarcações do mar se tornou em sangue. Depois, no versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. Então, aí as águas dos rios, nós bebemos, fontes, um terço das águas, um terço. Então você pode imaginar, o mundo já está passando problema com águas, sede em muitos países. Nós não imaginamos muito isso porque nós estamos no Brasil, só que nós podemos imaginar, a própria pastora falou isso na aula passada, o que aconteceu com Mariana, que nós ficamos aqui sem água, bebendo água mineral. Quanto tempo? Uma barragem que caiu. Agora, um terço das fontes de águas vão ser contaminadas, dos rios vão ser contaminados. Que caos que vai ser, né? E aí, a quarta trombeta tocou o anjo, foi ferida a terça parte do sol, da luz e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e na sua terça parte não brilhasse. Versículo 12. Tanto o dia como também a noite. Então, um terço do sol, da lua e das estrelas deixou de brilhar. Então, o dia mais escuro, a noite mais escura. Sinais. Aí você observa que as trombetas, as 4 primeiras trombetas, fala aí de forma clara, um terço. Porque nós vamos chegar nas taças. Aí você vai ver que muito pior a punição de Deus sobre a face da terra, sobre aqueles que ficaram aqui na terra. Então, nós temos que estar com a nossa vida no altar para ser arrebatados, porque senão é perseguição e destruição e problemas o tempo todo. Você acha que está tendo problemas hoje? Pensa bem na grande tribulação. O que vai ser? Aí a quinta trombeta são os ais. No versículo 13, diz o seguinte: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, 3 ais. 3, por quê? Porque são coisas terríveis que vão acontecer sobre a face da terra. E a quinta trombeta, o versículo diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 1: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa palavra abismo aqui é a mesma palavra que está lá quando Jesus Cristo fala da parábola do rico e Lázaro, que existe um abismo entre o lugar dos mortos, um lado chamado paraíso, ou seio de Abraão, onde estão todos os mortos. O ladrão da cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E seio de Abraão, porque a partir de Abraão todas as pessoas, né? Todas as pessoas de todos os tempos estavam ali. Seio de Abraão, porque ele foi o precursor, né, da bênção que nós teríamos, que seria Jesus. Dele veio
Jesus, né? Da sua descendência veio Jesus. E no outro lado, um lugar já de tormento, que não é o inferno, mas um lugar de tormento onde o rico estava lá atormentado. Naquela parábola, está em Lucas, capítulo 16, que conta a parábola de rico e Lázaro. É a mesma palavra, é o mesmo abismo aqui. E aqui desse abismo saíram, no versículo 3, gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como tem os escorpiões da terra. Como tem os escorpiões da terra. E o texto nos diz, no versículo 6, naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. E no versículo 5 fala que eles seriam atormentados 5 meses. Então isso é no finalzinho da grande tribulação, mas 5 meses antes de acontecer a segunda vinda de Jesus. Com certeza, esse é um certo. Então, são soltos. João, a gente tem que entender, João teve a visão, e ele viu saindo daquele poço, parecendo um gafanhoto, mas era uma picada de escorpião, que picava as pessoas, e as pessoas começavam a sentir dor, e as pessoas tinham desejo de morrer, tentavam morrer. Tem gente que fala assim, não, na grande tribulação não vai ter morte, baseado nesse versículo, pessoas vão tentar morrer, só nesse nessa quinta trombeta, nessas pessoas que foram picadas pelo escorpião. Nós já falamos tanta morte para trás, nos selos, nas trombetas, que vai acontecer morte, claro que vai ter. Só que essas pessoas que têm o sinal da besta, né, no versículo 4, diz que eles não têm o selo de Deus sobre a sua fronte, então tem o sinal da besta. Essas pessoas vão estar atormentadas 5 meses. Eu nunca tomei uma picada de escorpião, mas quem já tomou diz que é muito doloroso, dói muito, e é um pouquinho de tempo ali, 5 meses com dor de dente, 5 meses com cólica renal, 5 meses tendo contração de parto, 5 meses. Então você pensa, imagina, começa a imaginar, 5 meses, as pessoas blasfemando contra Deus, as pessoas nessa situação, coisa terrível, né? Então essa é a quinta trombeta, onde João vê como gafanhotos, mas são demônios que estão saindo do poço do abismo ali, que estavam trancados ali, e eles saem para trazer destruição, mas eles não vêm sobre as pessoas que têm o selo de Deus, só sobre aqueles que têm o selo do anticristo, aqueles que são salvos. O selo de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nós somos selados, o apóstolo Paulo diz isso, né? Nós somos selados, é um selo, Deus coloca um selo na gente, nós não podemos ver, mas Deus vê quem é selado e quem não é selado. E aí que nós começamos, a pastora Jaqueline trouxe até aqui, né? Foi falando de uma forma mais rápida sobre essas 5 primeiras trombetas, e agora nós vamos para a 6ª trombeta, versículo 13, diz o seguinte: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo,
pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então nós vemos aqui que João tem uma visão que a gente imagina que isso aqui pode ser aviões de guerra, tanques de guerra, com um exército de 200 milhões de pessoas, que matou 1/3 da população da terra, que já estava existindo, porque muita gente já tinha morrido nas pragas anteriores, nos selos, nas trombetas, mas aqui 1/3. Por isso que acredita-se que esses 200 milhões, aí é no campo das ideias, seja o exército chinês do Oriente, porque ninguém tem um exército tão numeroso, com tantos soldados quanto esse aqui, né? E acredita-se, quando a Bíblia fala que vai contra Jerusalém, também os reis do Oriente, então puxado pela China. China que persegue os cristãos, China, né, que nós não sabemos até que ponto esse Covid veio ou não veio, há muitos questionamentos, mas fica no campo das ideias de cada um. Nós podemos pensar dessa forma, mas um exército enorme, e João, ele viu ali, saindo fogo, fumaça, enxofre da boca, daquelas imagens que ele tinha, que poderiam ser tanques de guerra, que poderiam ser aviões de guerra. Ele tem uma visão, só que pensa bem, na era de Cristo lá, João imaginar que existiria tanques de guerra. Há 30 anos atrás, você imaginar que você faria tudo com seu celular praticamente. A gente não imaginava, 30 anos atrás, que o seu celular, você ia mandar mensagem, que você ia falar face a face com as pessoas, que você teria agenda, você teria, passaria seus e-mails, enfim, tudo, você faz praticamente com o seu celular. João poderia imaginar? Jamais ele poderia imaginar isso. Então ele está aqui tendo uma visão que 4 anjos que estavam atados, guardados para aquele momento, acredite que são anjos tão poderosos que Deus os prendeu para aquele momento, para aquela hora. Demônios, falei o quê? Anjos demoníacos. Consertei, obrigado, pastor. Então, anjos demoníacos, porque a Bíblia aqui fala 4 anjos, né? Mas anjos demoníacos, guardados para aquele momento, né? Para serem soltos, né? Olha o versículo 21 do capítulo 9, que diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. As pessoas não se arrependiam, passando por tudo isso, mostrando o tanto que o coração do homem é duro. O coração do homem é duro, mau, né? Pastor, só um instante aqui, voltando aqui na 5ª trombeta. Sim. Quando fala aqui do selo de Deus, eu penso que às vezes há uma confusão nas pessoas, porque os selados aqui de Deus não são os cristãos, porque a igreja já subiu. Os selados de Deus aqui é o povo judeu. Deus está tratando com esse povo nessa última semana. Aqueles cristãos que um dia caminhou com Jesus, que um dia conheceu a palavra, que teve entendimento disso, mas quando chega o tempo do arrebatamento e não está na presença do Senhor, não tem uma vida no altar, não está preparado para esse encontro, que ficou, ele vai ter que fazer uma decisão diante do anticristo, porque vai haver uma perseguição como nunca houve na terra, e ele vai ter que fazer uma escolha. Então ele não vai ficar selado. Ele vai poder fugir, ele vai poder se esconder por um tempo, mas ele não vai ter como viver se não aceitar o sinal da besta.
Então, às vezes as pessoas pensam assim: esses então são os selados, são a igreja. São aqueles, não, aquele que clamar pelo sangue de Jesus, ele vai receber o perdão e a morte pela perseguição do anticristo. Ele não vai ficar aqui como hoje nós vivemos. Hoje nós temos a opção: eu aceito Jesus hoje, ou eu aceito Jesus amanhã. Eu vou me programar para isso, acreditando-se, né, que teria essa segunda, terceira oportunidade. Mas nesse tempo aqui, quando se diz vai haver salvação, vai, mas não da maneira que se conhece hoje. Vai ser em duras trevas, em duras situações e perseguições, e onde vai chegar para você e vai perguntar: você vai receber a marca do anticristo? Se você tem alguma coisa para vender, se você tem alguma coisa para comprar, se você tem que negociar, se você tem que viver a sua vida como nós vivemos hoje, não, eu não aceito, porque eu creio em Cristo Jesus. Então tá, acabou-se. Na verdade, assim, aqui fala daqueles, especialmente os judeus, que eles vão estar, como nós falamos, na grande tribulação. É evidência, a igreja sai de cena, a igreja foi arrebatada. E claro que muitos cristãos que às vezes ficaram na grande tribulação e ainda não foram mortos aqui, que muito difícil, no finalzinho da grande tribulação. Pode ser também alguns cristãos que estão refugiados em algum lugar, etc. Mas muito pouco. Mas a evidência é o povo judeu que está em evidência. Aqui o povo de Deus volta para a evidência, e o povo, e a igreja saiu, porque a igreja foi arrebatada, iniciou a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Então nós não estaremos mais aqui, né? E agora a sétima trombeta, vai para o capítulo 11, versículo 15. Diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires aos que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, a sétima trombeta é o preparo para as taças. João vê os céus novamente, os 24 anciãos prostrados, adorando ao Senhor, e veem lá, ele viu o céu aberto e viu a arca da aliança no seu santuário, e relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Um preparo para que acontecesse as taças de Deus, que são as piores coisas que vão acontecer, que nós vamos ver agora, né? Então, você agora vai para o capítulo 16, onde nós vamos falar, talvez sua versão fale sobre flagelo ou taça, são as mesmas coisas. Então, como nós falamos, trombetas já foi pior do que os selos, e agora vem o pior de tudo, o momento final, o momento que Deus está punindo os homens sobre a terra que não o adoram, os homens que seguiram o anticristo, os homens que aceitaram ter na sua mão direita ou na sua testa o sinal da besta, né, do anticristo. Essas pessoas que não se sujeitaram a Deus, mas se sujeitaram ao anticristo. Então, vamos lá, capítulo 16, diz o seguinte: ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus.
Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Todo mundo com úlceras malignas, cânceres, todo mundo. Um olhava para o outro, o sinal agora era úlcera, era um câncer maligno, provavelmente na sua pele, né? Todo mundo nessa situação. Então Deus começa a punir todos os homens que não se submeteram à sua vontade, que não quiseram estar ao seu lado, que não preferiram morrer do que aceitar o sinal da besta. Como hoje acontece da mesma forma, muitas pessoas que se afastam de Jesus pelas vantagens que vão ter nesse mundo, que trocam o espiritual pelo material, né? É claro que você pode ter o material, mas desde que isso não custe a sua vida espiritual. Então nós estamos tão preocupados com tantas coisas que vão ficar aí nessa terra, e que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. E aí Deus começa a punir os homens, e eles recebem úlceras malignas. Todo mundo que tem os adoradores da besta. Segundo flagelo, versículo 3, ou a taça. Derramou o segundo a sua taça no mar, e essa se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Trombeta, 1/3 do mar. Estão lembrados que eu falei? Agora, todo o mar se tornou em sangue. Por isso que essas últimas taças de Deus sobre a terra não podem ser muito tempo. Tem que ser no finalzinho, finalmente mesmo da grande tribulação. Não há possibilidade. Pensa bem, todo o mar se tornar em sangue, todo ser vivente, todos os peixes, tudo morreu. Então, trombeta, 1/3. Agora, todo o mar. Tudo. Terrível. Eu imagino o cheiro na terra, como deve ficar. Terceira taça, versículo 4. Derramou terceira a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. Deus é um justo juiz. Eles mataram os santos e profetas. Hoje se mata quantas pessoas, mas aqui na grande tribulação, todos aqueles que se negaram a ter o sinal, homens santos e profetas que estavam ali, foram mortos. E agora, aqueles que perseguiram, que mataram, vão ter que beber o sangue, porque todas as fontes de água se tornaram em sangue. Agora já não é 1/3 mais. Agora são todas as fontes, ao ponto das pessoas terem que beber sangue. Então isso aqui só pode estar acontecendo no final da grande tribulação, prestes à batalha do Armagedon, de acontecer a batalha do Armagedon. A quarta taça, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. O que aconteceu? No céu, da outra vez, 1/3 foi apagado, o sol e luminares. Agora, a intensidade do calor é tamanha que começa a queimar como fogo as pessoas. Ainda bem que eu não vou estar em Valadares.
Misericórdia. Que trem terrível. Sem água para beber, sem alimento direito para comer, uma situação terrível, todo cheio de úlceras perniciosas, e sol em cima, queimando, e os homens não se arrependeram, blasfemaram contra Deus, mostrando a dureza do coração do homem. O que o homem está se tornando? O homem que foi criado para ser a coroa da criação, o homem que foi feito, para ser imagem e semelhança de Deus, de bondade, de misericórdia. O homem se torna mau, perverso, a tal ponto que vem todas essas punições. Quinta taça, versículo 10: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então agora vem o sol escaldante, e sobre o reino do anticristo vem trevas. Eu fico imaginando, os homens ali sofrendo no escuro, sem ver nada, a escuridão tamanha que eles não eram capazes de ver um ao outro, de ver o que estava acontecendo. Eles remordiam as suas línguas de dor. Terrível. A sexta taça, versículo 12: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o rio Eufrates é um obstáculo para que os reis do Oriente viessem para atacar a cidade santa. Eles vêm, do Oriente, descendo em direção a Jerusalém e param, os exércitos vão parar no vale de Armagedon, onde existe o Monte Megido. O Monte Megido, existem escavações lá que mostram várias civilizações que foram conquistando aquela terra e dominando, vieram outra civilização, dominou aquela e foram construindo uma sobre o outro. E aquele monte, você vê todo o vale, está aí no quadro, aí você pode ver todo o vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha final, a batalha de Jesus, não do povo de Deus, porque o povo de Deus não vai precisar batalhar, a batalha de Jesus contra os exércitos do anticristo. Então, esse sexto flagelo é a abertura do rio Eufrates, para que um exército de 200 milhões entre ali para destruir. E nesse tempo eles destroem boa parte, como nós lemos em vários textos de Zacarias, de Ezequiel, eles destroem mais de 1/3 da população de Israel, mas uma parte delas fogem, da população de Israel foge para a região da Jordânia, que é Edom, Moabe e Amon, onde tem montanhas com cavernas, e eles fogem para ali, que é um lugar mais seguro para eles ficarem. A Bíblia fala sobre isso aí, quando vai haver essa batalha, onde o povo de Deus, o povo de Israel, que está agora em evidência, está ali
uma parte em Jerusalém, que para ser atacada, e boa parte da população que já foi atacada, que já foi destruída, 1/3 deles foram mortos, eles vão ali para aquela região, que hoje é a Jordânia, Edom, Moabe e Amon, naquele local onde tem muitas montanhas, muitas cavernas, muitos lugares, né? Ao ponto de Edom achar que ela jamais seria destruída, quando ela, né, a gente vê isso em Obadias, quando eles foram destruídos, eles jamais, porque eles se sentiam orgulhosos, que eles moravam nas montanhas no alto, eles viam os inimigos, rolavam pedras, ficava fácil do inimigo vir. Então ali que o povo de Israel vai estar escondendo, né? Então essa é o local que vai ser aberto, né? E agora o 7º flagelo, versículo 17: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Então há um grande terremoto essa última taça de Deus, quando o exército do anticristo está preparando ali para invadir Jerusalém, para a batalha do Armagedon, né? Que nós chamamos, a Bíblia chama de batalha do Armagedon. Esse povo, né, de repente acontece um terremoto que somem, tá, as ilhas, as montanhas. Você pensa bem, Bituruna vai cair, os montes vão cair, ilhas vão desaparecer, vai ser um terremoto que vai mudar completamente a forma da terra. Completamente a forma da terra. Os estudiosos da NASA, alguns estudiosos da NASA, isso é descrito, né? E isso é no campo das ideias agora, não é a Bíblia que eu estou falando. Eles acreditam, estudando a Bíblia, que esse fato, quando vai ter uma mudança na forma da terra, a terra vai voltar a ser como ela era antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a terra era de uma forma. Você pode, se você ler a Bíblia, você lembra que não havia chuva. Então vinha um orvalho do céu, descia, que era uma camada de ozônio que protegia, e também subiu o orvalho da terra, que molhava a terra. Era uma irrigação dada por Deus, natural. Depois do dilúvio mudou completamente. Tanto é que os homens que viviam, como Matusalém, que foi o homem mais velho, 969 anos, nós vemos muitos deles vivendo 800, 900 anos. A Bíblia descrevendo, à medida que vai passando os anos, vai diminuindo a idade dos homens viverem sobre a face da terra. Por quê? Os estudiosos, isso é no campo das ideias, não é Bíblia, é campo das ideias agora. Os homens tinham a proteção da camada de ozônio. Nós sabemos hoje que os dermatologistas principalmente falam com a gente, ó, tem que usar o quê? Protetor solar, não é? Por quê? Para proteger a pele, para ela não envelhecer, para a sua pele não ficar envelhecida. Por quê? Porque os raios solares, eles envelhecem, e acredita-se que eles envelhecem não só a pele, mas todo o nosso organismo, do jeito que nós vivemos. E essa camada de ozônio que existia,
protegia, que era o orvalho que descia, protegia. E por isso que os homens viviam muito tempo, eram menos doenças, menos problemas. Isso é no campo das ideias, repito mais uma vez. E quando houver essa transformação, preparando para o milênio, porque no milênio o homem vai voltar a viver muito. Então a terra vai ter uma transformação, esse terremoto que está aqui. E além disso, aqui diz que caíam do céu pedras do tamanho de um talento, mais ou menos 34, 35 quilos, pedras caindo. Pensa bem, quando cai às vezes uma manga na cabeça da gente de uma árvore, dói demais. Pedras de 34, 35 quilos caindo sobre os homens, que destruição, que terrível. E os homens continuam blasfemando, não se arrependem, mostrando a dureza do coração, e que Deus é um justo juiz, mesmo Deus punindo, mostrando todas as coisas, mesmo Deus dando oportunidade em todos os tempos. Nós vivemos hoje na era da graça, nós somos salvos através de Jesus Cristo, entregar nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único caminho que conduz a Deus. Na grande tribulação, oportunidade de salvação. No milênio, oportunidade de salvação, como nós vamos estudar mais à frente. Então nós vemos de forma muito clara as oportunidades sendo dadas e Deus punindo a terra, sendo um justo juiz. Porque a terra, nós estamos vendo aí os sinais que antecedem a volta de Jesus, a iniquidade, a falta de amor, né, que está existindo por boa parte da população. Esse mundo só não está pior. Tem gente que fala, mas os crentes assim. Gente, nós somos o melhor povo da terra. Nós podemos ter defeito, sim, mas nós somos o melhor povo da terra. Nós somos o sal que ainda salga essa terra. Nós somos a luz que reflete a luz de Jesus. Nós somos o melhor povo da terra, nós cristãos. Por quê? Porque nosso caráter é moldado ao caráter de Cristo. Nós queremos melhorar, nós queremos avançar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de amar. Não podemos deixar que o mundo nos contamine a ponto de nós perdermos o amor. Mesmo que as pessoas nos façam mal, nós vamos continuar perdoando. É esse o papel nosso, porque nós vamos continuar salgando essa terra. Nós somos a diferença. E na grande tribulação, catástrofe sobre catástrofe, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda vinda de Jesus. Acho que vai dar tempo de mostrar esse quadro, e eu também acho que é só isso mesmo, vamos parar por aqui hoje. Então nós vamos ver aí você vê, né, a questão a era da graça, 7 semanas, como nós falamos, né, 49 anos, 434 anos, morte do ungido. Nós vivemos a era da graça, grande tribulação, a batalha do Armagedon, a volta de Jesus, diferente do arrebatamento. Jesus vem, vai colocar os seus pés sobre a terra agora. No arrebatamento, lá em cima. Agora, vai colocar seus pés sobre a terra. Tem um slide, esse aí. Então nós vamos ver aqui os contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. No arrebatamento, translado de todos os crentes. Na segunda vinda, sem nenhum translado. Por quê? Porque a grande maioria dos crentes morreram na grande tribulação, né, dos que se converteram ali, e Jesus Cristo vem sobre a terra com os seus santos. Então não tem translado.
translado é no arrebatamento da igreja, né? Segundo, santos transladados para o céu. Na segunda vida, santos transladados voltam à terra. Nós voltaremos com Jesus, não por morar na terra, mas nós voltaremos com Jesus em glória. Nós, os santos, a palavra de Deus nos fala claramente sobre isso. Arrebatamento, terra não julgada. Segunda vinda, terra julgada e justiça estabelecida. A terra vai ser julgada. Jesus Cristo vem para reinar agora sobre a terra. No arrebatamento ele simplesmente leva o seu povo, a sua igreja, o seu povo escolhido. 4, no arrebatamento sem sinal iminente a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Tem os sinais, mas não mostra, claro. Na segunda vinda, sinais definidos, preditos, inclusive a grande tribulação. A pessoa está vivendo a grande tribulação, são 7 anos. Jesus virá com 7 anos. Todo mundo sabe que estiver ali e ouviu estudos como esse, vai saber. O povo foi arrebatado, daqui 7 anos Jesus Cristo volta. E vai ter que passar pela grande tribulação. Quem ficar? Então nós temos que nos preparar para subirmos, para sermos arrebatados, né? Arrebatamento não está no Antigo Testamento, é Jesus que fala sobre isso, é o apóstolo Paulo que está falando sobre isso, né? É o Novo Testamento que fala sobre o arrebatamento da igreja. E no caso da segunda vinda, ele é frequentemente predito no Antigo Testamento. Tem muitos textos que falam, tudo que você vê no Antigo Testamento sobre volta de Jesus, está falando dessa segunda vinda, quando ele virá no Armagedon. Você olha em Zacarias, está lá Jesus voltando, dominando sobre a terra, vencendo o inimigo, tudo é em relação à segunda vinda. Arrebatamento apenas crentes. Na segunda vinda, afeta todos os homens, né? 7, antes do dia da ira, no segunda vinda, conclui o dia da ira. Quando a Bíblia fala do dia da ira de Deus, é esse dia que Jesus Cristo vem destruir totalmente aqueles exércitos que vêm contra o seu povo, vem trazer todos os juízos sobre a face da terra, para que o homem entenda, quem é o Senhor. Um Deus amoroso, que dá oportunidade de salvação em todos os tempos, mas um Deus que é um justo juiz. Não adianta as pessoas falarem, olha, Deus é muito bom, Ele vai salvar todas as pessoas. Não. Ele vai salvar quem quer, quem entregar seu coração a Ele, quem entender que só Ele é Deus, e que nós precisamos servi-lo. É assim que acontece. Arrebatamento sem referência a Satanás. Segunda vinda, Satanás é preso. Não fala nada de Satanás no arrebatamento. Satanás vai começar a dominar a terra, junto com o anticristo e o falso profeta, depois do arrebatamento. Aqui, Satanás ele vai ser preso, porque no milênio ele vai ficar 1000 anos preso. Enquanto está acontecendo o milênio na terra, Satanás está preso. 9, Cristo vem para os seus. Na segunda vinda, Cristo vem com os seus. Nós viremos com Ele. A palavra de Deus nos diz isso. Cristo com os seus santos, com seus anjos e seus santos, virão nessa segunda vinda, né? No arrebatamento, 10, Ele vem nos ares. Então, ninguém vai ver. Vem nos ares, na nuvem, ao tocar da trombeta. Os que morreram em Cristo subirão primeiro, depois nós seremos transformados. É assim que a palavra de Deus nos diz, e nós estudamos sobre isso, sobre arrebatamento.
Agora a segunda vinda não, a segunda vinda ele vem para a terra, ele vai pisar na terra. A palavra de Deus nos diz que ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, assim como ele subiu ali no Monte das Oliveiras, ele vai descer no Monte das Oliveiras, na terra, e todo olho verá. No arrebatamento, todo olho, não é todo olho que vai ver, mas na segunda vinda, quando ele vem, né, a volta dele sobre a terra, todo olho verá. Nós sabemos que é claro que através de câmeras que vão transmitir para o mundo inteiro, quando ele estiver voltando, todo olho o verá, ele descendo ali sobre o Monte das Oliveiras. Primeiro, no arrebatamento, ele reivindica sua noiva, e na segunda vinda ele vem com a sua noiva. No arrebatamento 12, apenas os seus o veem, nós já falamos isso, e todos os olhos o verão na segunda vinda. No arrebatamento começa a grande tribulação, e na segunda vinda começa o reino milenar de Cristo, quando Jesus Cristo vem para reinar durante 1000 anos sobre a face da terra. Então nós temos que estar atentos sobre isso, porque Jesus Cristo, ele está às portas, não tem nenhuma dúvida disso. O dia, a hora, ninguém sabe. Nós podemos fazer cálculos, nós podemos imaginar, mas ninguém sabe o dia e a hora. Mas os sinais mostram claramente que ele está para vir. O que interessa para a gente, a segunda vinda, interessa para nós muito mais o arrebatamento, porque nós como igreja do Senhor vamos subir. Mas a segunda vinda, porque Jesus Cristo vem para reinar nessa terra, para mostrar que ele é Senhor dos céus e da terra, que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra, e ele vem para cumprir toda a palavra de Deus, tudo que ele prometeu sobre as nossas vidas. E nós esperamos que nós, como igreja do Senhor, estejamos preparados. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu sempre digo isso: se você não está preparado para participar da ceia, o que é esse preparo? Arrependimento dos meus pecados, é confessar que eu falhei, mas que eu me arrependo, que eu quero estar na presença de Deus, que só Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Confesso que sem Ele eu não consigo. Se eu não estiver preparado para participar da Santa Ceia, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para subir com o Senhor Jesus. Agora, se você é digno de participar da Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala isso: se você é digno, tem que ser com dignidade. Dignidade é reconhecer tudo que ele fez por mim, que o sangue de Jesus Cristo, derramado daquela cruz do Calvário, é que tira os meus pecados, é que transforma a minha vida. Só Ele pode fazer isso, só Ele pode transformar. E quando eu reconheço isso, aí eu estou com o meu coração puro, limpo, para subir com o Senhor. Mas se eu estou magoado com o meu irmão, mas ele fez isso comigo, meu parente, enfim, se existe alguma coisa no meu coração, eu preciso acertar, porque Jesus Cristo vem, e Ele vem para buscar sua noiva,
que está preparada, com azeite na sua lâmpada. É símbolo do Espírito Santo o azeite. Ou seja, nós temos que estar com o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que estar com a nossa vida no altar. Porque senão Jesus vem e nós ficamos. Então que Deus possa falar o seu coração. Que Deus possa nessa manhã fazer com que você pense sobre isso. Eu também tenho que pensar todos os dias. Estou preparado se Jesus Cristo voltar? A minha vida está no altar. Ele vem como ladrão, como foi falado. De repente, quando menos se espera. Pode parecer que está demorando. E tem pessoas que ficam, mas Jesus até hoje, já ouço falar disso há tanto tempo, e até hoje Jesus Cristo não voltou. No dilúvio foi a mesma coisa. Os homens falaram, você está construindo esse barco aí, quantos anos, Noé? Diz que vem um dilúvio, que vem chuva. Cadê chuva? Nem sabemos o que é isso. E de repente, veio a chuva. E de repente, tudo foi destruído. Então nós temos que parar para pensar. Esse é o momento, né? Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia. E temos que refletir sobre a nossa vida. Como é que está o meu testemunho para os de fora? Como é que está a minha vida? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Ensino da palavra sem aplicação é só mais um estudo bíblico. Nós precisamos aplicar a palavra no nosso coração. Para que nós estamos estudando isso? Gente, para saber que terrível que vai ser. Para saber que Deus é um justo juiz. E Ele vai punir essa terra. Não pense você que os homens maus que se gloriam da sua maldade aí, da sua prostituição, da sua idolatria, da sua perseguição aos cristãos, que eles não ficarão sem punição. Vão ser punidos. Deus é um justo juiz. Mas a misericórdia dele, a mão dele sempre está estendida para a gente. Basta falar, Senhor, eu te quero tanto, preciso tanto do Senhor. Sem o Senhor eu não posso viver. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Te agradeço, ó Deus, por termos o privilégio e a oportunidade de estudar a tua palavra. Deus, ela é tão clara, ela nos mostra, Senhor, de uma forma tão clara o que está acontecendo sobre a face da terra. Os sinais da tua vinda, Senhor, são tão claros. Prepara o nosso coração, possamos, ó Deus, estar cada dia com a nossa vida mais no teu altar. Ó Deus, quantas vezes nós não perdoamos, às vezes dentro de casa, esposo e esposa não são capazes de quebrar a dureza do coração, pais e filhos não são capazes de quebrar a dureza do coração e dizer, eu te perdoo, me perdoa. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, e que esse tempo de estudo da tua palavra, tão sério, e que vai marcar a história da humanidade, esse tempo onde o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que tomemos decisões acertadas, de amar mais, de perdoar, de viver uma vida santa no teu altar. Ó Deus, opera em cada um de nós,
quebra todo orgulho, quebra todo egoísmo, quebra toda avareza. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor estamos perdidos. Espírito Santo, ajuda-nos. Mostra-nos, Senhor, os caminhos. E que o Teu nome possa ser engrandecido na vida dessa igreja, desse povo que se chama pelo Teu nome. Sobre as pessoas, Senhor, que neste momento nos ouve ou ouvirão online depois. Que o Senhor possa falar aos corações e transformar as vidas. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.